Bem-vindos, bem-vindas a mais um RF Debate e o tema de hoje é sobre 50 anos mais. Segundo o IBGE, profissionais acima dos 50 anos representam 27% da força de trabalho no Brasil. Os 50 mais, como são conhecidos, apresentam vantagem numérica em relação à população da geração Z, que representa, pasmem, 24%. Eles têm experiência, são comprometidos e apresentam resultados. Mas se são tudo isso, por que ainda enfrentam tanto preconceito e dificuldades para se manter ou se recolocar no mercado de trabalho? Como mudar essa realidade e transformar a experiência em vantagem? Ingrid Voit, eu sei que você não tem a resposta de milhão, né, para essa pergunta, mas nós estamos em busca de respostas. Bem-vinda! Oi, Noemi, obrigada mais uma vez pelo convite. É isso que a gente quer entender aqui, né, nesse bate-papo, com tantas qualificações, com essa bagagem, por que o mercado ainda tem essa resistência contra os 50 mais? A gente quer entender e aprofundar aí um pouquinho mais nesse assunto. Então, e para entender e enriquecer o nosso debate, nós estamos recebendo a Bia Tartucci, que é consultora de RH e psicóloga. Bem-vinda mais uma vez, Bia. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar com vocês. Bia, da outra vez nós falávamos sobre o etarismo às avessas, né? E hoje a gente está aqui para falar sobre esses 50 a mais que estão no mercado, né? Porque se os 40 a mais são os novos 30, 50 a mais são os novos 40. Seria, né, a matemática, né? A matemática aí seria essa. Mas os números, Bia, mostram que os 50 mais são mais numerosos que a geração Z no mercado de trabalho. E por que eles ainda assim enfrentam dificuldades? Você tem essa resposta? Você abriu bem, né? Que é a pergunta do milhão, né? Mas eu ainda acho que está muito ligado a um preconceito, né? No sentido de que as pessoas que têm mais idade, vamos dizer mais senioridade, que eu acho que fica melhor, né? Os 50 a mais, teriam mais dificuldade de se adaptar, mais dificuldade à questão tecnológica. E ainda tem quem diga que são mais caros, como se tivessem mais experiência, né? Portanto, os salários seriam maiores. Então, a gente tem sempre essa discussão. A dificuldade de adaptação, a questão tecnológica e por ter uma remuneração mais alta. Mas isso não é um fato, né? Não é uma realidade. No meu ponto de vista, eu acho que são esses três, né? Esses três fatores que levam a essa dificuldade de 50 a mais ser absorvido pelo mercado. E, Bia, uma das coisas que você citou tem relação, então, com essa questão aí da tecnologia, né, que até pode ser relacionada com uma questão do se adaptar de uma maneira geral, né? Eu acho que isso tem a ver com esse preconceito que a gente enxerga no 50 mais. Dá pra gente falar que esse estereótipo de não conseguir se adaptar tá errado? Então, veja, eu sou 50 mais, né? Eu também. Não é? Pois é. E eu acho assim, que essa questão da dificuldade de adaptação, ela está ligada à ideia de que nós, né, porque eu me incluo, teríamos dificuldade de nos adaptar a uma geração mais nova. Então, está muito ligado a um termo, né, que é o multigerações. Né? Será se a pessoa com 50 a mais vai ter uma facilidade de linguagem, de terminologia, de conseguir conversar, de administrar, às vezes, aquela impaciência da geração mais jovem. Então, está muito ligada essa questão da adaptação à questão das gerações. Porque, se vocês perceberem, né, pela primeira vez a gente encontra todas as gerações no mercado. Né? Temos ainda baby boomers nas empresas, né? Então temos X, Y, Z e os baby boomers. Então é muita geração misturada. Então há quem diga que nós temos essa dificuldade de trabalhar nessa diferença geracional. Ô, Bia, mas falando dessa diferença geracional, desse confronto de gerações, né?
A gente sabe que 50 mais, eles têm a experiência, eles têm a vivência, essa dificuldade de encaixar com a geração Z. Há um conflito porque a geração Z, eles como se falassem outro idioma, né? Outro idioma. Outro idioma. Mas também não é enriquecedor a possibilidade, porque assim, tá certo, os 50 mais tem que se adaptar à realidade do mercado, às coisas que acontecem, mas isso também não é enriquecedor para a geração Z de também, deixa eu dar uma esticadinha no meu braço aqui, que isso aqui também é bom. Contribuir, né? Sim, a gente pode contribuir com isso. Eu acho que as empresas que já perceberam, tem empresas que já perceberam, né, a riqueza que é trabalhar com essas gerações, porque cada um tem a sua diferença, né? E são essas diferenças somadas que dão esse resultado. Então, as empresas que já estão percebendo a importância, né, de juntar essa experiência, eu brinco, né, esse cabelo branco, aquilo tudo que a gente já viveu, né? Porque assim, nós temos uma capacidade muito grande de gerir crises, temos uma estabilidade emocional maior, temos uma visão estratégica, né? Nós olhamos além. Então, assim, a gente tem características que são muito fortes e importantes. Enquanto o jovem, com todo o conhecimento tecnológico, a energia, o vigor, a criatividade, isso se junta. Então, as empresas estão trabalhando com aquele termozinho de mentoria reversa, que é eu ensino para o jovem, né, todo aquele conhecimento técnico, toda aquela vivência que eu já tive, né, ao longo dos anos, muitas vezes em várias empresas, porque isso é muito rico, e o jovem me ensina muito sobre tecnologia, né? Você já imagina que vocês devam ter filho e tal, para eu entender o que o meu filho fala no WhatsApp, porque é tudo abreviado, né? Eu tenho que ficar tentando entender, decifrar, né? E quando a gente trabalha com essa geração mais jovem, a gente se diverte. Peraí, me explica aqui, o que quer dizer, né, essas duas letrinhas aqui? É uma palavra imensa, quase sempre, né? Então, a gente tem que levar também na esportiva. Uhum. Eu trabalhei durante muito tempo, né, antes de ser mentora e consultora, em empresa, né? E eu era, obviamente, a mais velha do meu departamento. E o que eu tive que fazer? Eu contratei pessoas jovens, muito jovens, que adoravam me ouvir, né, aprender comigo, tudo que eu já vivi, e eu rapidamente pedia que fizessem todas as apresentações maravilhosas, né, todo aquele recurso tecnológico que eu não tinha, era uma troca. Então, assim, eu acho que é aí que a gente tem que ser estratégico, né? Se eu não domino tanto a tecnologia, mas eu tenho um conhecimento, eu tenho que passar o meu conhecimento para quem domina a tecnologia e essa pessoa transformar o meu conhecimento naquela apresentação magnífica, né, que usa toda aquela tecnologia. Então, acho que assim a gente vai aprendendo, né, a lidar com as gerações, né, nessas diversas faixas etárias, que no final do dia a gente sai até, eu brinco, né, a gente sai leve, porque é tanta troca, é tanta risada. Então, eu acho que se as pessoas começassem a olhar por esse lado, né, por esse ângulo, né, de vamos juntar, eu acho que não teria essa coisa de etarismo, de mais 50, mais 45, né? Seria visto de uma outra forma. Ô, Bia. Você mesmo estava falando dos dados de IBGE na abertura. Por que essa mudança? O 50 de hoje não é igual ao 50 de um tempo atrás. A gente hoje tem uma saúde, um vigor, né? Uma preocupação com a alimentação, com a atividade física, né? Então, assim, a gente vai viver muito mais. Não é? Certamente as pessoas com uma expectativa de vida muito menor um tempo. Então, é óbvio, o mercado não tinha como absorver. Mas e agora? E daqui a pouco, lá na década, né, acho que você falou 2070, não me engano, eu também tenho esses dados, que a população vai ser muito maior com mais de 50. Com certeza. E a gente vai viver até 80, até 90, sem trabalhar? Então, assim, as empresas vão precisar se adaptar, né, para poder absorver essa mão de obra, porque essa é a nossa realidade. Então, eu acho que já está começando um movimento, as empresas, obviamente, que são mais abertas, já estão entendendo a importância, mas ainda tem muito que caminhar, infelizmente. E é justamente isso, Bia, que
Queria te perguntar antes da gente ir para o intervalo aqui rapidamente, porque dá para a gente perceber que essa conexão geracional já está acontecendo, né, no ambiente empresarial. A gente já tem essa mistura de pessoas de várias gerações, de idades, convivendo, trabalhando juntas. As empresas estão atentas a isso. Você falou, né? Acabou mencionando. Esse movimento está começando. Infelizmente, eu gostaria de te passar que não, estamos assim, né, já na metade, 50%. Não, eu não tenho esse número estatístico, ainda não vejo esse movimento full, mas eu já estou vendo grandes corporações, né, pioneiras nesse projeto, né, de entender, né, de perceber que essa geração tem que pertencer. Né? É um sentimento de pertencer mesmo àquela organização. Por que vai chegar nos 50 mais e vai ser demitido? Por que não vai ter um plano de carreira para essa pessoa? Por que ele não pode ter uma promoção, seja na vertical ou na horizontal? Tem que fazer parte de todos os programas que qualquer pessoa, com qualquer idade, né, os mais jovens principalmente, são beneficiados. Então, assim, já tem sim, e a minha torcida, a minha expectativa é que isso se aumente, né? Que as empresas consigam enxergar esse valor. Porque não é uma questão de idade, é uma questão de valor. E a gente não está fazendo um favor. Também isso é muito importante. Eu vou contratar aquela pessoa que tem 55, é um favor. Não é um favor. Uhum. Aquela pessoa de 55, ela tem um valor que vai agregar à sua empresa. Né? Vai trazer um resultado. Essa é a diferença. Né? Não é por pena, não é porque alguém pediu, porque o governo está estabelecendo alguma política, não. Tem que mudar a forma de pensar. Né? Não importa a idade, o que importa é o quanto aquele profissional vai agregar, vai trazer de conteúdo, de resultado, de informação. Bia, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o mercado de trabalho e o estereótipo que os 50 a mais ainda tem no mercado de trabalho. Não saiam daí que a gente volta já. Estamos de volta com o RF Debate, hoje falando sobre o mercado de trabalho para os 50 a mais. E a gente está falando com a Bia Tartucci, que é consultora de RH e psicóloga, falando com a gente aqui sobre os desafios para os 50 a mais. Bia, eu gostaria de voltar numa questão que você estava dizendo, né, dessa oportunidade de várias gerações estarem juntas trabalhando, né, que isso é enriquecedor tanto para os 50 a mais quanto para a geração Z. Mas tem um estudo da consultoria McKinsey que aponta que 50% dos recrutadores hesitam em contratar quem tem mais de 45 anos, mesmo que essa pessoa tenha um desempenho igual ou superior. E daí eu quero saber duas coisas. Como mudar essa cultura empresarial, visto que... E uma questão, você que aí é uma consultora, que já passou por todo esse papel de recrutamento... Quem que são essas pessoas que hoje estão recrutando que tem ranço dos 45 mais? Então, às vezes o currículo nem chega a ser, né, chamado. Quando já olha assim, né, já descarta. Se tiver, é muito interessante. Se tiver data de nascimento, faz a conta, acha que é velho, descarta. Se não tiver data de nascimento, não vou nem chamar, porque não botou... é velho. Então, olha só, aí o candidato faz o quê? Põe ou não põe? Porque é descartável, né? Eu sei que isso existe, mas eu acho que tudo bem. Tem recrutadoras, às vezes, que são muito inexperientes, ou pessoas que estão começando, que na cabecinha tem esse preconceito, que o 50 a mais, né, não tem energia, não tem pique, porque às vezes, quando é chamado para uma entrevista, faz uma perguntinha que é cruel. Como é que você se sente com a sua idade, tendo um chefe que é mais novo que você? Que pergunta preconceituosa é essa? Né? Então, você percebe que a pessoa, ela tem um preconceito com ela. Então, esta recrutadora, ela precisa, obviamente, né, estudar, se atualizar, porque o que ela está fazendo não é correto. Mas eu acho que, na maioria das vezes, não é a recrutadora.
gente, é o ambiente organizacional que ela faz parte. É a cultura da empresa que já barra as pessoas com mais 50, com mais 45, com mais algum númerozinho. Porque eu mesma já trabalhei. Eu ia te perguntar isso, se você, como recrutadora, já cometeu esse pecado. Já tive essa barreira, né, da área, porque o recrutador, a gente atende as áreas, né, na empresa, são minhas áreas clientes. Então, vamos supor, sei lá, a área de logística abriu uma posição ali com RH comigo, e na hora que ela vai fazer a descrição, o diretor de logística, ele me fala, Bia, olha só, eu quero, acreditem, tá? Eu quero homem, aí eu falo, por que homem? Ah, não, porque eu prefiro, mulher tem TPM, aí já começa todos os preconceitos, né? Aí eu falo que não pode. Não pode ter distinção de sexo. Aí já começa uma briga minha, vamos supor. Aí começa a história. Somente até 45. Aí volto eu. Por que somente até 45? Aí a pessoa fala. Porque mais vai começar a ter problema de saúde, vai faltar, vai ficar doente, vai se aposentar. Aí começa aquela ladainha comigo. Então, eu acho que, nesse momento, o papel da recrutadora é muito importante. Porque ela tem que mostrar... Por exemplo, eu levo para ele o seguinte, você já imaginou que o 45 mais, o 50 mais, não tem mais que a festinha de colégio, não tem mais que levar filho no pediatra. Cara, ele tem uma disponibilidade total de horário. Vai ser muito melhor para você. Eu tento mostrar, né? Uma realidade para ele poder perceber que... Muitas vezes eu falo assim, qual é a sua idade? Porque quase sempre a pessoa tem 48, tem 49, tem 52. E aí eu falo, então você também não... né? Tá fora. Né? Acabou a tua carreira, vamos demitir? Então, assim, vai depender muito dessa profissional do RH que está do lado de cá, de começar a mostrar, né, para essa área cliente, que é o que vai abrir a posição com você, que não pode ter esse preconceito, mostrar que essa população... Aí você começa a dar exemplos. Fulano, ciclano. Várias vezes eu dei o meu exemplo. E eu? Né? Olha a minha idade. Você acha que eu sou lenta, né? Que eu não tenho disposição, que eu falto muito, que eu estou doente, que eu vou me aposentar? E você começa a dar exemplos. E assim você vai conseguindo, né, derrubar esse preconceito, esse mito que tem aí atrás da idade. Mas, às vezes, a profissional de RH é muito jovenzinha, não tem toda essa maturidade. E aí abriu, chegou um papel, né? Homem até 40 anos, não sei o quê, né? A menina segue aquele script. Né? Ela não tem aquele posicionamento para poder mostrar um outro lado da moeda. Então, eu acho que o que acontece no recrutamento é isso, né? Uma falta de maturidade. E, Bia, tem como nesse momento do recrutamento a pessoa chamar a atenção de alguma forma ali, seja da empresa ou até da pessoa recrutadora em si, né? Tem algum diferencial que necessita ali, que deve ser mostrado nesse momento? O que eu costumo... Porque quando eu né? Quando eu trabalhava na empresa, não era eu que fazia todas as posições, né? Eu tinha uma equipe e tinha recrutadoras novas, inclusive. Que em geral é uma geração mais jovem, quem está começando, porque o recrutador, ele, em geral, é um profissional que está começando na área, né? Então são profissionais mais jovens. Então, o importante seja a diretora de RH, seja a diretoria da empresa, mesmo que não tenha uma diretora de RH, mas os acionistas, enfim, eles tenham isso como cultura. Porque se for a cultura da empresa, né, a gente trabalhar com qualquer faixa etária, raça, sexo, todas as questões da diversidade, né? Quem faz parte daquela empresa já vai estar com aquela cultura dentro de você. Então, você não pode criar um preconceito seu. Porque se a pessoa... E eu acho engraçado que essa geração jovem não tem esses preconceitos que, às vezes, a própria geração de mais idade tem. Estou falando isso pelo meu filho. Meu filho tem 15 anos, ele não tem preconceito com absolutamente nada. Né? Absolutamente nada. Então, com certeza, se ele for um recrutador, ele não vai olhar a questão da idade, sexo, raça, né?
mas às vezes a gente pega uma pessoinha, mas eu acho que a cultura da empresa tem que ser trabalhada, tem que ser estimulada para isso, né? Eu acho que assim, reuniões de diretoria, tem que ser falado isso, né? Mostrado, porque eu costumo dizer, a gente tem que estar sempre reconhecendo. Então vamos reconhecer também os feitos dos profissionais com 50 a mais, que talvez aquela pessoa que tem um preconceito, quando a empresa ressalta, reconhece, porque trazem muitas melhorias, muitas ideias interessantes, e a gente fala, ó, foi o fulano que trouxe essa ideia. As pessoas começam a olhar de uma forma diferente. Então, eu acho que as empresas não podem deixar ali naquele cantinho, né, aquela pessoa que já está, né, com 50 a mais, meio escondidinho. Vamos trazer essa pessoa para a evidência. Porque o que eu estou percebendo também que algumas pessoas com mais 50 estão entrando num processo de baixa estima muito forte. Porque como eles não estão conseguindo ser absorvidos pelo mercado, já acham que acabou. Acabou para mim. Né? E muitas pessoas, quando elas estão nesse momento, às vezes não é nem por conta do dinheiro, até já tem uma situação financeira estabilizada. Mas estar no mercado, conviver com pessoas, conexões, é muito importante. Então, assim, é um olhar para o lado emocional, para a saúde mental, né? Fazer aquela pessoa ter a ideia de que eu estou pertencendo a um ambiente, eu estou sendo útil. Porque senão essa pessoa vai ser que nem aquele velhinho que fica ali sentado, que em geral a família abandona, não é? Sim. Que a pessoa fica não se sente importante e acaba morrendo. Sim. Né? Porque entra numa depressão e morre. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ficar atento. Isso é saúde mental também. Sim, tudo faz parte, né, Bia? E assim, você trazendo isso, acende duas luzes para mim. Uma, que assim, a gente tem que, inclusive as pessoas, os 50 a mais, aí no caso que a gente está trazendo para o debate, é que elas também queiram fazer parte dessa mudança, né? Porque tem muita gente também, e que isso já cria um estereótipo no sistema cultural da empresa, porque aquela pessoa mais chatonga, aquela pessoa que não está aberta, porque ela sabe tudo, porque ela não vai dividir, não vai aceitar estar com uma pessoa mais nova, e aquela pessoa sabe mais que eu, como assim? Eu tenho... E começa... todo aquele discurso que, assim, quem levanta a mão, quem não conheça alguém que vai levantar, mas na minha época era assim, porque eu fazia assim, 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 e vai resgatando o passado e não está vivendo o presente. E isso também afasta um pouco a geração que está ali trabalhando, né? E isso também causa um pouco, colabora, né, para que haja esse preconceito. Você falou tudo agora, algo muito importante. Porque quando a gente falou da questão da adaptação, lembra lá no início a gente falou alguma coisa da adaptação? É exatamente isso. Eu também preciso me adaptar a um ambiente novo, né? Eu digo 50 a mais, né? Eu também não posso chegar achando que eu sou, né, o top do top do top da galáxia, né? Eu até posso ter conhecimento, eu posso, né, saber muito, eu posso ter vivenciado, mas a gente tem que ser humilde. Porque senão ele vai ser excluído mesmo, ao invés de ser incluído. Porque se ele chegar lá, né, armado, né, de todo poderoso, o outro vai olhar e falar, pô. Então, eu acho assim que o 50 a mais também tem que fazer um trabalho interno. Né? Também tem que se adaptar a uma nova realidade. E a gente nunca sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. Né? Então, eu acho que é um momento de adaptação para a geração mais nova e de adaptação para a geração com mais idade. Então, eu acho que a gente tem que exatamente botar essa sandalinha da humildade, entender como é que funciona aquele ambiente, né, para a gente poder levantar o dedinho ali e falar. E se a gente realmente ficar com essa frase que eu acho péssima, na minha época era assim, nossa época acabou. Isso você falou perfeitamente. Mas isso a gente serve para todo mundo, em qualquer idade. Né? Ah, mas eu sempre fazia assim. Muda a chefia, né? Vamos supor, chega um chefe novo, aí o próprio jovem fala, mas sempre foi feito assim. Gente, sempre foi feito assim, mas agora a gente vai tentar fazer de uma outra forma.
né? Essa frase que você usou é uma frase fantástica para qualquer ambiente corporativo, em qualquer idade que seja. A gente tem que estar aberto às novidades, às ideias novas, a testar. Pode ser que não dê certo, e está tudo bem, mas a gente tem que testar e não se prender a algo, né, que sempre foi feito daquela maneira. E, enfim, e a gente tem que estar aberto a isso. Então, essa tua colocação foi perfeita. Eu acho que aí o 50 mais precisa também se adaptar nesse sentido, né? Porque ele também tem que se fazer gostado. Então, como é que eu vou fazer para o outro me aceitar? Né? Como eu falei, eu fui muito aberta com a minha equipe. Gente, olha só, vocês têm que me ajudar. A Bia, aí eu brinco, a tia não sabe nada disso, a tia era da época, eu brinco, não tinha Google, não, tinha enciclopédia, eu ficava brincando, né? E você vai naquela brincadeira, então vamos trocar? Eu te ensino tudo que eu sei, né? E você me ensina tudo que você sabe. Vamos juntar aqui. Então a gente tem que levar na esportiva, né? E sempre, como eu falei, com a sandália da humildade. Eu falava, senta aqui do lado da tia. Eu brincava, senta aqui do lado da tia e me ensina. Né? Eu também tinha que aprender. Eu não sabia, não sei nada de tecnologia, estou aqui, né, lutando para poder aprender. Agora, isso é uma coisa importante, a gente tem que aprender. Eu acho que o 50 mais tem que procurar todos os cursos, todas as leituras, tudo que puder fazer para se atualizar. Porque a coisa está muito dinâmica. Então, a gente precisa estudar, sim, né, para que a gente possa estar acompanhando o que está acontecendo no mercado. Bia, acho então, que uma dica para os 50 mais. Uma grande mensagem, assim, se a gente puder arrematar tudo com uma mensagem principal, seria para não deixar de se atualizar, mas também trazer essa bagagem com as qualidades, né, que os 50 mais têm. Acho que é por aí. Essa mensagem. É exatamente essa mensagem. E não desistir, né? Não desistir. Continuar, mas com humildade, estudando, se atualizando, se adaptando e não desistindo. Como diria um velho não, mas um sábio desenho em que tinha um peixinho e ele tinha uma amiguinha que tinha a cabeça esquecida e ela dizia, continue a nadar, continue a nadar. Ótimo, então, exatamente. vamos continuar nadando nesse oceano que é a vida, aprendendo o tempo todo. Bia, eu agradeço demais a sua colaboração aqui no Obrigada. RF Debate de hoje. Eu que agradeço. Um beijo. Tchau, tchau. E tchau, Ingrid tchau. Voit. Sempre bom. Muito sempre bom, Noêmia. Essa nossa conexão geracional aqui. Muito funciona, bom. Né? A gente já falou de outros temas aqui, esse mais um, eu sempre aprendo bastante e sinto também que trago alguma coisa aqui pra mesa. Com certeza eu aprendo muito com você sempre. Tamo junto. Gente, a gente vai ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.